Por ano, 11 mil pessoas morrem devido ao suicídio aqui no Brasil. Na faixa etária entre 15 e 19 anos, este já é o quarto principal motivo de óbitos em nosso país. É preciso sim falar sobre isso. E hoje, este é o nosso tema aqui no Papo de Psique. Olá você, Papo de Psique, começando hoje sobre esta temática do suicídio. E quem vai conversar conosco sobre este tema é o psicólogo Anderson Santiago, que está aqui ao meu lado. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandra. É um prazer estar falando com todos vocês e com você também. Muito bem, Anderson, como nós falamos aqui na abertura do nosso trabalho de hoje, 11 mil pessoas estão optando por não estar vivos no Brasil hoje. São dados do Ministério da Saúde, são dados do ano passado, de 2017. Mas a gente percebe que aqui no nosso país há uma espécie de um tabu sobre este tema. Por que isso? Então, Alexandra, esse é um problema que não é só do Brasil, mas a gente sente muito porque no Brasil há uma carência de informações adequadas. Então a gente tem um processo em que veio paulatinamente, através dos séculos, principalmente depois da Revolução Industrial, nos afastando da morte. Então, à medida que a morte sai do nosso convívio de casa e adentra os hospitais, ele começa a se afastar do nosso cotidiano. Isso vai levando com que a gente, além de não saber lidar com a morte em si, a gente começa a ter mais dificuldades ainda a lidar com a morte de quem desejou tirar a própria vida. Vocês acreditam que hoje, diante desses dados, nós nos focamos apenas nos dados aqui do Brasil, tá, gente? Porque é a nossa realidade, mas os dados mundiais também são alarmantes, né? Eles são preocupantes. E aí eu te pergunto, vocês que são profissionais da área hoje da saúde mental, psicologia, enfim, psiquiatria, na visão de vocês, é preciso falar sobre isso? Sim. A cada ano que a gente se envolve com pesquisas sobre comportamento suicida, a gente vem percebendo que falar sobre o suicídio permite com que a pessoa consiga colocar para fora um sofrimento que no cotidiano ela não encontra espaço. Então, antigamente a gente tinha um medo muito grande em falar sobre suicídio, porque ainda ficava na mente da população em geral aquele receio que aconteceu quando Goethe, por exemplo, decidiu publicar o seu livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, e vários jovens acabaram se identificando com aquele sofrimento e decidindo dar fim à sua própria vida da mesma forma que o personagem, que gerou o que a gente chama em suicidologia o efeito Werther. Então muitas pessoas acham que falar simplesmente sobre suicídio poderia, de maneira inconsciente, induzir as pessoas a um efeito Werther, a vivenciar uma experiência como essa, como se fosse uma simbiose. Mas não é o que acontece. O que a gente percebe na clínica, o que a gente percebe no dia a dia, dando palestras, falando sobre o tema, é que quanto mais a gente fala, mais a gente permite que a pessoa encontre uma forma de elaborar um sofrimento que no cotidiano ela não encontra uma maneira adequada. A maioria de nós não é educada para lidar com os próprios sentimentos. Então a gente não sabe elaborar isso. E como ainda há um preconceito muito grande com relação ao cuidado da saúde mental, teve uma pesquisa que saiu, publicada por uma autoridade do campo da suicidologia, que é o psiquiatra Neuri José Botega, num artigo dele de 2006, Prevenção do Comportamento Suicida, que ele vem falar que uma pesquisa que foi feita a nível internacional comprovou que de 100 pessoas que tinham tentado a sua própria vida naquele período, mais de 60% nunca tinha procurado um profissional de saúde mental. Nunca tinha procurado alguém para falar. Exatamente. O que leva uma pessoa a pensar nessa possibilidade de acabar com a própria vida? A gente precisa entender que a nossa sociedade ela passou por mudanças. Principalmente a partir da Revolução Industrial, alguns historiadores eles apontam que a gente teve duas grandes revoluções.
A primeira foi a Revolução Industrial, que promoveu uma descontinuidade na maneira como a gente enxergava a nossa própria existência. A partir do momento em que alguém que trabalha com tapeçarias, por exemplo, levava 2, 3 meses para produzir uma peça, e com o advento da Revolução Industrial, ela começou a produzir com maquinário 20 peças no mês. Então isso promoveu uma descontinuidade. Essa revolução nos levou a uma sucessão de revoluções que culminou no que a gente chamou de revolução da informação. E essa revolução foi trazendo outros processos que autores como Guy Debord, como Bauman, vão pontuar nas suas obras. A gente começou a viver uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia. E hoje nós temos um problema sério, que é a dependência da rede social, que é a tecnologia nos permitindo viver num ambiente que não é real, mas que permite trocas. E aí as pessoas começaram a não ter contato entre si, começaram a ser impactadas pela revolução da tecnologia e começaram a produzir, reproduzir nos seus comportamentos aquilo que ela vivenciava no comportamento de consumo. Começou de maneira inconsciente a fazer com as pessoas aquilo que fazia com os objetos. Esse contexto vai criando problemas, porque a gente começa a não saber lidar com as emoções, a gente começa a não saber o valor das coisas, a gente começa a não ter mais noção do que significa de fato um relacionamento humano. Tudo isso vai criando um contexto em que, naquilo que o Bauman fala de sociedade líquida, nos afasta de nós mesmos. E do outro, você acha, aproveitando esse seu gancho, você acha que porque as redes sociais elas foram criadas para aproximar as pessoas? Na opinião de vocês, ou de você como um terapeuta, elas fizeram exatamente o inverso, ou seja, elas separaram ainda mais as pessoas, deixaram as pessoas mais solitárias? Eu diria que não tanto, mas também. As redes sociais, elas guardam uma ambiguidade muito inerente a elas, que ao mesmo tempo que elas nos permitem essa possibilidade de nos aproximarmos de quem está muito distante, por conta da nossa fragilidade, dessa formação, dessa dificuldade de saber lidar de maneira que a gente poderia chamar educada, né? De saber os limites, até onde eu devo, de fato, utilizá-la e qual o momento de afastar-me dela um pouquinho e voltar a fazer o que eu fazia antes, ela começou a afastar quem está perto. E isso hoje, para a gente que pesquisa em psicologia, também em psiquiatria, a rede social ela se transformou numa janela onde a gente consegue observar muitos dos sintomas que embasam o comportamento suicida. Inclusive, tem muita gente que usa a rede social como terapia, né? Eu observo muito o comportamento nas redes sociais e eu percebo, por exemplo, quando alguém foi traído por um amigo, quando alguém é alvo de inveja, aí começa aqueles recadinhos do coração. Não me inveje, trabalhe. Eu acho que você que está aí nos assistindo já postou ou conhece alguém que tem mania de postar essas coisas. E eu acho muito interessante como as pessoas terminaram transformando as redes sociais nessa dificuldade de falar com o outro num ambiente terapêutico. Exatamente. E isso embasa aquilo que falamos antes, da pesquisa que foi feita a nível internacional, que o Bottega fala. Sim. Como as pessoas não têm a cultura de valorizar o cuidado de saúde mental, qualquer oportunidade para desabafar, ela vai fazer isso. A gente encontra pessoas que fazem isso quando você para numa fila para comprar uma tapioca. Se tiver 3 a 4 pessoas, enquanto as da frente está esperando, pode ser que acabe rolando um papo entre você e a pessoa conta a tua vida em 15 minutos. É verdade. Enquanto você come a tapioca. Então isso é importante para a gente começar a perceber o grau de fragilidade com que a nossa sociedade está lidando hoje também, não culpabilizando a rede social, mas ela nos aponta para caminhos que precisamos olhar, o que faz com que a gente olhe para os fatores de risco, né? Famílias que são desestruturadas, pessoas que não sabem lidar, com, por exemplo, com a cobrança que a sociedade faz com relação ao lugar do emprego da nossa vida, do trabalho. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa desempregada hoje, ela não é olhada da mesma forma que há 20 anos atrás. Existem cidades em que se um dos parentes fica desempregado, é despedido do trabalho, ele começa a ser maltratado pelos parentes, porque eles não toleram a ideia de que vão ter que sustentar alguém.
Veja que começa a surgir aí uma indiferença mascarada de amor fraterno. Então, mesmo dentro do próprio seio familiar, as pessoas não se sentem acolhidas. E isso vai evidenciando um grau de adoecimento que a sociedade vem passando e que o suicídio, ele é apenas, talvez, aquilo que a gente poderia chamar de a ponta do iceberg. Aquilo que mais evidencia o nível de sofrimento. Mas cada um de nós vai mascarando de uma forma ou de outra esse sofrimento. E aí entender esses fatores de risco facilita com que a gente faça aquilo que a gente chama de trabalho de prevenção. Para que a gente consiga alcançar essas pessoas e mostrar para elas que existem também aquilo que a gente pode chamar de fatores de proteção. Existem outras maneiras de enxergar a vida. É o que se fala hoje em prevenção ao suicídio, mas também se fala em pós-venção. Isso. Pós-venção é o cuidado com as pessoas que vivenciaram a perda de alguém por suicídio. Então, toda a família, por exemplo, a gente chama, quando elas passam pela experiência traumática de ter algum parente que se suicidou, a gente chama eles de sobreviventes. Então, essas pessoas, elas precisam também ser cuidadas. Uma coisa que algumas vezes eu falei, mas hoje não tanto, que já se afastou, teve um acidente uns 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, de um jovem piloto que estava com um transtorno mental, ele tinha adoecido, mas ele não queria que as pessoas soubessem disso. E o que acabou foi que, antes que ele fosse interditado de continuar trabalhando naquilo que ele gostava, ele precipitou o avião nos Alpes suíços, não sei se, nos Alpes franceses. Lembro, sim. Pronto. Então, o que me chamou muito a atenção, e isso mexe muito com aquela primeira pergunta, cara, do tabu, eu me lembro bem que isso me causou incômodo. Todas as famílias das pessoas que morreram naquele acidente foram alvo de preocupação, seja social, seja estatal. Mas ninguém questionou a família do jovem piloto. Que era, digamos assim, a principal vítima. Exatamente. E aí a pós-venção vem nos chamar a atenção para isso. A pessoa que se suicida, ela vai deixar o que a gente, assim, não é apropriado, mas a gente poderia chamar de um legado de sofrimento. E aí a gente precisa cuidar das pessoas que vão ter que lidar com essa ausência e com as perguntas que traz. Existe um livro muito fantástico, me perdoe só não lembrar ele agora exatamente se é Suicídio, Testemunhos do Adeus, mas eu lembro que teve um que eu li, que era o caso de uma mãe psiquiatra. Depois qualquer coisa a gente coloca nos créditos. Certo. De uma mãe psiquiatra que passou pela experiência de perder o filho por suicídio e 10 anos depois, mais ou menos um bom tempo depois, 10 anos não, me desculpe, mas 1 ano depois ou 2 anos depois, ela resolve entrar no quarto do filho, coisa que ela não conseguia, a dor era muito forte, e ela se surpreende quando encontra 10 anos de vida dele registrados em diários. Esse jovem começou a desenvolver sintomas de esquizofrenia, mas não sabia lidar com o sofrimento que isso causava. E não queria que ninguém percebesse, muito menos a mãe, que era psiquiatra. Nossa. E aí o que aconteceu? Ele começou a mudar o comportamento dele para que ninguém percebesse o adoecimento. Então ele, que era um rapaz muito próximo, muito dócil, muito afetivo, começou a ficar irritado, ignorante, arredio, isolado. E ela só veio descobrir isso depois que ele morreu. Depois do fato consumado. E aí você vai ficar com aquela coisa, como é que eu não percebi? Por que eu não percebi? Realmente isso que você traz é bem interessante, Anderson, porque para a família deve ser muito difícil. Conheço casos de pessoas próximas que tiveram perdas, inclusive de filhos, através de suicídio. Tive colegas que... saída da adolescência, início da fase adulta, colega que se atentou contra a própria vida e conseguiu. E a gente percebe que os pais ficam com um sentimento de culpa muito grande. E realmente você não tem uma atenção para essas pessoas, porque eu acredito que eles devem se perguntar onde foi que eu contribuí para isso, né? Onde foi que eu errei? E são pessoas que precisam de muita ajuda. Exatamente. E aí a gente entra no que a gente mais trabalha hoje na questão da prevenção do suicídio, que é orientar pais, principalmente pais, a como perceber mudanças de comportamento ou sinais que já os façam ligar o alerta.
eu preciso me preocupar com meu filho, por conta justamente de que, como você também trouxe isso no início, hoje, muito mais do que antes, a faixa dos adolescentes, dos 15 aos 19, está aumentando de maneira muito drástica os índices de suicídio. E, antes de suicídio, um outro problema que nos chama a atenção é o de automutilação. Então, perceber quando o filho não está bem é algo com o qual a gente precisa começar a ficar alerta. Por isso que precisamos falar de suicídio. Porque o suicídio nos leva a pensar não só na morte, que já era intolerável, mas também em tudo aquilo que pode acontecer antes do suicídio propriamente dito. Porque existe, em suicidologia, existe uma divisão. A gente não entende o suicídio como todo o comportamento. A gente identifica que hoje a gente pode chamar de 3 etapas. A gente tem a ideação, que é natural, todas as pessoas, todo ser vivo pensa na morte, certo. Por mais que a gente não queira aceitar, mas quando a gente vai atravessar uma rua e você faz um cálculo mental para saber a velocidade do carro, para que o carro não acerte você está pensando na morte. Certamente. Porque você está pensando em evitar a morte. Eu não quero morrer atropelado. Então, para não morrer atropelado, eu começo a calcular a distância do carro. E aí, a gente tem esse momento de ideação, que começa a ficar preocupado quando a pessoa começa a pensar demais. Aquilo se torna obsessivo. A gente tem a segunda etapa que a gente chama de planejamento, que é quando a pessoa deixou de simplesmente pensar na morte, mas começou a pensar, tipo, qual seria a melhor forma de morrer? E aí você já se preocupa para chegar na terceira etapa, que é, de fato, o indivíduo deixou de só pensar ocasionalmente, começou a pensar obsessivamente e agora ele já está planejando para daqui a algum tempo, quando a dor se tornar insuportável, ele já decide ter a própria vida. Esses itens que você trouxe seriam, digamos assim, indícios para a gente ligar o sinal de alerta? Sim. Porque isso vai trazer comportamentos, alterações no comportamento. E é aí que a gente precisa ficar bem mais atento. Uma pessoa que pensa ocasionalmente no suicídio, assim, pensar na morte, não tem nenhum problema. Isso é Eu acho que em algum ser momento humano, existencial. em algum momento da vida a gente pensa nisso, né? Exato. E ainda tem um aspecto simbólico. A morte, ela pode significar muito, embora a pessoa talvez não esteja preparada para refletir sobre isso filosoficamente, mas pode significar simplesmente o desejo de mudar alguma coisa em si. Ou seja, matar aquele aspecto de personalidade que lhe traz algum desconforto para que ela possa renascer. Está no imaginário popular. A ideia da fênix, de você poder ressurgir das cinzas. Quer queira, quer não, nós nos envolvemos com essas ideias. A gente poderia chamar de ideias mitológicas. Então isso está no imaginário social e não é problema. O problema é quando se torna obsessivo e causa sofrimento, causa desconforto. E aí a gente começa a perceber que principalmente os jovens apresentam isso, mas pessoas adultas também. Então a gente já deve ligar o alerta quando alguém começa a falar demais. Minha vida não tem mais sentido. O melhor seria se eu fosse dormir e não me acordasse mais. Então isso já é um indício, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo. Para os pais também, se o seu filho era uma criança que a gente pode chamar, embora não seja muito adequado, porque a gente começa a naturalizar comportamentos e não respeita a singularidade. Mas se seu filho se comportava de uma determinada forma, ou ele era educado, ou ele era carinhoso, e de repente ele começou a ficar arredio, ele começou a tirar nota baixa, ele começou a responder de maneira agressiva, ele começou a se afastar de todo mundo, liga o alerta. Pode não ser um comportamento suicida, mas significa que provavelmente ele está sofrendo e não está sabendo lidar, porque na fase da adolescência é tudo novo. São as primeiras experiências, as primeiras relações sexuais, os primeiros traumas do final de relacionamento. Então é tudo muito ainda novo, ele não está preparado para aquilo. Então tudo é um grande problema. E aí a maioria dos pais hoje não está percebendo. Por isso que a gente precisa falar sobre suicídio, para alertar sobre as maneiras que a gente pode prevenir. Pois é, pessoal, e aqui no Recife vai ter agora no final de maio, de 24 a 26 de maio, o primeiro simpósio nordestino de prevenção e pós-venção ao suicídio. Ele vai acontecer na Faculdade Exuda e é um evento destinado a profissionais, Anderson, e eu acho que outras pessoas também que têm um interesse pelo tema, né? Ele é aberto para profissionais, estudantes de saúde mental, dos estudantes de saúde em geral, mas também para o público que a gente chama de público leigo, a sociedade em geral.
Ele é um evento que vai transitar por várias temáticas. Então ele não vai abordar, por exemplo, dentro das escolas de psicologia, quais as melhores, não. Ele vai tratar de tudo. Nós vamos ter profissionais da área de jornalismo, vamos ter psicanalistas, psicólogos, vamos ter psiquiatras, vamos ter enfermeiros, vai ter um depoimento muito bacana de uma doutora em enfermagem. Então é um evento multiprofissional e que também acolhe as pessoas que não são da área. É até extremamente importante que a população em geral se aproxime um pouco dessas informações. Muito bem. Quem ficou interessado em participar do evento, as inscrições podem obter informações sobre programação e inscrição no site www.simposionepes, com 2 P's de pato, NEPPS, simposionepes.com.br. Então você pode acessar o site e obter informações sobre este simpósio nordestino. É a primeira vez que o simpósio acontece e acontece aqui no Recife com a realização do Instituto Pernambucano de Práticas Educacionais e Psicológicas, o IPEP. Muito bem. Anderson Santiago, obrigada pela sua participação aqui conosco e até o nosso próximo encontro, né? Eu que agradeço. É uma oportunidade de trazer um pouco de informação para todo mundo e será um prazer enorme conversarmos de novo. Muito bem. E obrigada a você que esteve conosco até agora. Aproveita, se você gostou desse vídeo, curte aqui o nosso vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, porque nós precisamos sim falar sobre o suicídio e salvar vidas. Muito obrigada e até o nosso próximo Papo de Psique.